Salve galera, eu sou o Raikamate e eu já tô com meu cafezinho aqui porque hoje a gente vai assistir todos os momentos, os melhores momentos que os nossos brasileiros João Barion e Eric Médici tiveram na Fórmula Drift americana nesse ano. Então já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e bora que bora pro vídeo. Bom, a gente pulou a primeira etapa de Long Beach porque o carro do João acabou dando problema na batalha top 32, ele se classificou, mas não se apresentou para o top 32 e acabou sendo desclassificado. Aqui na segunda etapa então, Road Atlanta, ele enfrentou o campeão, o tricampeão Frederic Asbo, que inclusive ganhou esse ano de 2022. Começou bem, ficou um pouquinho para trás ali nesse momento. O Asbo entrou atrasado nessa zona externa, o João veio mergulhando um pouquinho menos ângulo, né? A transição, demorou um pouco para fazer a transição agora o João, se perdeu um pouquinho na fumaça e pulou por cima ali da zebra. E por conta disso o João pediu 5 minutos, acabou não conseguindo vencer os 5 minutos e acabou sendo desclassificado aqui contra o Frederic Asbo. Lembrando que o carro no início teve alguns probleminhas com questão de kit, de ângulo, de manter ângulo, estava brigando um pouco com isso, mas faz parte. A gente vai então direto para a quarta etapa em Englishtown, porque na terceira etapa que rolou em Orlando, o João teve problemas no carro e acabou não se classificando. Então a gente vem aqui para a quarta etapa em Englishtown, quando ele enfrentou Brandon Sorensen e aprontou uma das suas, né, o Barion, que fez com que ele ficasse lembrado aí por todos da torcida aí, por toda a galera da Fórmula Drift, os torcedores americanos, que a gente brasileiro é claro, a gente fica falando no chat, a gente já conhece o João, a gente torce por ele, mas a galera acabou ficando bem ligada. Mas não foi nessa primeira passada. Então vamos olhar primeiro essa primeira passadinha com Brandon Sorensen sendo então líder e João Barion vindo na sua perseguição. Lançadão. Consegue ir até próximo do muro, mas sai cedo daquela zona. O João acaba se atrapalhando por conta disso na transição. Mas ele erra mais do que precisava, eu acredito. Vai buscando a correção agora, mas por conta de se ajustar na linha ele acaba ficando para trás. Última transição. Veja o momento que eu comentei, né? Ele faz as transições, mas o carro toda hora brigando para manter um ângulo, toda hora perdendo o ângulo. Transição, o carro chicoteava. Isso acontecia bastante com o Aston Martin também, que tinha aí na Fórmula Drift esse ano. Então o João ainda estava tendo problemas com isso no início dessa temporada. Lançadão, e agora é o momento. Tem essa primeira explosãozinha ali. Não chega a ficar pegando fogo, mas agora o pneu então, num outro backfire que rolou ali, eu acredito, pegou fogo e o João aplicou o drifteiro fantasma, que a gente conhece bem aqui no Brasil, que ficou bem conhecido também lá nos Estados Unidos. Uma boa volta como lead? Sim. Melhor que a do Brandon? Não sei. Mas a perseguição do Brandon foi bem melhor e a gente então teve a vitória sim do Brandon Sorensen, por mais que a torcida estivesse vibrando pelo drifteiro fantasma, que foi o João Barion. Foi uma boa performance, mas acabamos caindo por aqui. Já em St. Louis, a gente enfrentou Ryan Turk, o terceiro do campeonato. Então já vem logo direto para a lançada, uma boa lançada do Turk. O João um pouquinho mais raso. Ele vai se atrapalhar aqui nessa transição agora, que ele vai cortar bastante da linha. Não sei se os juízes até não zeraram isso aqui, porque olha, tirou 2 rodas na interna ali. Complicado por parte do João. Enquanto isso o Turk vai fazendo um bom trabalho, vai finalizando a pista aí bem como líder. E o João tentando achar um certo grip, uma certa aproximação ali no final. Ele que já estava com uma certa desvantagem na batalha. A gente viu que nesse caso agora o João não teve tantos problemas até com manter ângulo, botar ângulo. Mas a gente viu que na transição ele até foi quente demais, o ângulo passou, foi do ponto. Vem para lançada agora o João como líder. Tirou um pedaço por ali na lançada. O Turk está por ali presente também na transição. Vem com um pouquinho menos de ângulo, o Turk estudando um pouquinho o líder dele. Agora vem colando na porta o Ryan Turk. Aqui a câmera dá uma lesada, mas o Turk dá uma perdida no ângulo estranha por parte do Turk. Depois ele dá uma agressivada que ele quase roda. E o João termina a volta dele muito bem. Mas o erro do João como perseguidor na primeira passada foi bem maior. Na segunda ele já mostrou que talvez foi uma atrapalhada mesmo por conta da fumaça ali na perseguição, porque a volta de do João foi bem interessante, sim. Mas, infelizmente, na critéria, a gente acabou perdendo para o Ryan Turk. Mas vejam a evolução do piloto. Agora a gente vai para, então, a
sexta etapa, né? Então a gente teve a primeira Long Beach que não rolou, a segunda Orange Tanto que a gente mostrou, a terceira Orlando o João não classificou, English Talk que a gente mostrou, St. Louis que rolou agora, e agora então Monroe Evergreen, que ele foi contra o Jonathan Castro. Lembrando que esse carro do Castro é um carro Papadakis, lembre-se disso. Veio pro lançadão, buscando o muro já o João Barion. O Castro ficou por baixo ali na linha no ângulo, tentando se aproximar do líder dele, tentando encontrar a mímica. Aqui o João dá uma corrigidinha, uma relançada novamente para buscar o muro. E aí depois o carro estranhou, né? Não conseguiu botar o ângulo que ele queria, perdeu aquela zona, a transição veio bem, o Castro aproveitou os momentos para se aproximar. E aí na transiçãozinha final, o carro do João dá aquela morrida, aquela enquadradada, que trouxe uma diferente interpretação pros juízes. Mas ó, o Ray acabou de falar que o carro do João não, o som do carro do João não pareceu saudável, que tinha algum problema por ali. Mas na inversão então, né? Agora o Castro como líder, o João como perseguidor, o João com aquele probleminha no final da volta, uma interrogação. O Castro veio bem na lançada. Vai dar tão próximo do muro quanto o João. O João tá por ali presente, coladinho, dá uma balançada aqui e ali, estranhando um ângulo na saída do muro mais uma vez. O Castro preenche bem essa parte da pista, transição. O João vai dando aquela mergulhada um pouco mais cedo para colar na porta do líder dele. E aí a transição final não foi tão boa por parte do Castro, mas ele não perdeu potência, não perdeu força ali, né? E aí rolou uma dúvida entre os juízes, mas a maioria, os dois juízes americanos, decidiram que o Castro levou a melhor. O João, que acabou tendo aqueles problemas, principalmente mecânicos, no final da volta dele como líder, que o carro deu uma morrida. Acredito que aqui o Lane Ten considerou que não foi um erro tão grave, porque o Castro já estava para trás, e os outros dois juízes consideraram que julgaram a lead pela lead, digamos assim, né? Do tipo, independente de onde o Castro estava, se tivesse alguém perto, daria contato, daria problema? E a resposta para eles provavelmente é que daria. Então teve essa decisão dividida. Quase que a gente avançou, seria a etapa para avançar, porque aqui o João se classificou pela primeira vez como líder na batalha, ou seja, ele ficou acima dos 16 melhores na classificação, nesse caso aqui em 12º. Até agora, essa foi a primeira batalha que o João veio como líder, e era sim a nossa melhor chance para o top 16. A gente avançou, quase avançou, com um grande erro no final. Imagina se a gente não tivesse tido esse problema de performance, de carro ali, né, de fato, um problema mecânico. Contrapartida, o Castro levou a melhor. Ele que, como eu falei no início, para a gente lembrar, tem uma das melhores, se não a melhor equipe aí de desenvolvimento, de projeto que tem na Fórmula Drift, que é a Papadax. Beleza? Então, só para a gente lembrar a evolução, para a gente constatar a evolução do João que realmente teve em habilidade. O projeto em alguns momentos acabou não entregando, mas isso faz parte do automobilismo. Aqui a gente já pulou então para o Eric Metz, afinal de contas o João na etapa de Utah não se classificou e também em Irondale. Utah, que foi a etapa que era para ser a nossa melhor etapa, nenhum piloto da Fórmula Drift conhecia aquela pista, ia ser novidade para todo mundo. A gente teve problema nos dois carros, o Eric acabou tendo um problema fatal, que o carro dele quebrou o motor, e o João teve problemas em que ele foi para a pista sim, mas as duas voltas ele acabou alinhando. Então ele nem se classificou. Em Irondale, o João se classificou, mas o carro deu problema para o top 32, ele não apareceu e foi desclassificado. Então, esse foi o resumo do João nessa temporada de 2022. Como eu já falei, né, ele teve sim uma melhora. A gente viu na última etapa ali contra o Castro, quando ele foi de líder, até o momento que o carro deu problema, e quando ele foi de perseguidor a volta inteira, que quando o carro está ok, o João consegue sim performar. Ou seja, a evolução do piloto a gente já consegue tirar com os dados que a gente vê na pista. É claro, como eu já falei, automobilismo pode dar problema em qualquer instante, qualquer carro. A gente vai ver isso inclusive aqui no resumo do Eric. Mas é claro que a gente torce para que não tenhamos mais esses problemas e que o projeto consiga entregar o que o piloto já está entregando na pista. Então fica aí o nosso resumo, nosso feedback sobre como foi a temporada de 2022 do João Barion e também o que eu acho aí sobre isso. Beleza? Bora então ver como é que foi as etapas do Eric Metz, que lembrando, a ProSpec tem menos etapas e aqui começou na etapa de Orlando. Eu passei aqui o clipe porque eles queimaram a largada, o líder na real dormiu. E aí a gente veio para a primeira passada. A pista que estava seco, molhada. A live dessa, inclusive caiu, se eu não me engano, dessa etapa porque teve tempestade de raio. E aí, infelizmente, o Eric acabou rodando.
só que um pouquinho depois o líder rodou, então os dois zeraram essas voltas aqui independentemente. O Eric aqui comentou várias vezes nas etapas desse ano, e ainda acho que está atrás de um novo kit ângulo para instalar no carro dele, ou já se instalou na última etapa, não fiquei sabendo, mas enfim, de que ele estava com problemas no setup, no kit ângulo, no chão do carro, e que a gente vai ver várias vezes só atacando aqui nesse ano. Lembrando que a primeira vez que o Eric montou o GT86, um BRZ independentemente, Eric monta o carro dele, vai ter dificuldades, como o João que resolveu fazer um projeto novo, como o cara do Aston Martin, é bem diferente do que pegar um projeto já andando, que é o caso do Diego, que a gente vai ver como é que vai ser a performance dele ano que vem, mas o Eric monta o próprio carro, e é a primeira vez que ele está montando um carro desses, então é óbvio que ele está aprendendo e está começando a ter esse conhecimento ainda, então é óbvio que vai ter uma melhora do carro com o tempo, porque ele vai aprender coisas com os gringos lá de fora, e aí traduzir para o carro dele, para a máquina dele. Então na inversão, né, agora nesse momento, o Eric vem como líder, o Martinez na perseguição, os dois zerados por momentos independentes, então basicamente o que vai decidir a batalha vai ser essa passada que a gente vai ver agora. O Eric vem como líder, Javier vem na perseguições. Eric lançou com um pouquinho menos de ângulo, mas para se manter no drift, né, para não se aproximar tanto do muro, às vezes acaba batendo lá e perdendo, tendo que alinhar, tendo que rodar. Vem mantendo por ali o drift, enquanto isso o seu oponente, o Adman, vem mantendo a mímica. Aqui o Eric cometeu o maior erro dele, e aí viu que ele até andou um pouco assim, né? Que nesse caso aqui é considerado sim alinhar, até porque o carro ele não estava de lado, ele estava meio que saindo reto mesmo na direção da curva. Então o que aconteceu aqui foi que no início a gente teve 2 zeros, na segunda passada, até o final a gente teve uma batalha. E o Martinez estava assim seguindo a mímica do Eric. No final, quem acabou com tudo foi o Eric. Senão, tanto o Eric teria finalizado quanto o Martinez também. E eu acredito que o Eric teria levado sim. Só que o Eric rodou sozinho e praticamente entregou a vitória nas mãos do Javier Martinez. Claro, problema da aderência na pista, uma pista nova para o Eric, do nada seco molhado, já é difícil para os pilotos da casa, como o próprio Javier, que não é necessariamente Orlando, mas já andou algumas vezes, já conheço o nome dele. E agora que ele vai contra o Adman, que eu falei o nome dele antes, mas é porque eu já tinha visto aqui. Mas, enfim, bora para a segunda então, etapa que o Eric apareceu em Englishtown, em que aqui ele vai enfrentar o Brian Wadman. Na primeira etapa não deu tão bom, acabou perdendo como vocês viram ali. O Wadman vem na liderança, o Eric já vem moendo bastante os pneuzinhos por ali, na lançada. Não foi uma lançada tão boa do lead, botou um ângulo grande ali antes da transição. Consegue encaixá-la na zona, acho que já teve um contato por ali. E aí o Eric acaba rodando. Enquanto, claro, o Adman tem que terminar o trabalho dele como líder para garantir a vantagem da batalha e ele garante. O que rolou para mim ali, além de, como a gente já comentou, problemas no kit ângulo, no acerto, no setup, suspensão, enfim, é que nessa pista ela tem uma parte no meio ali que ela é um concreto mais claro. E ali tem uma diferença de desnível, tem um bump que a gente tem até no acerto no simulador. E ali somou, né, com o carro ganhando o ângulo, ó. Ele sobe no bump, né? Tem um movimento ali, o carro tem um joguinho que ele perde a aderência e ele senta de novo no chão e ganha aderência. Então eu acredito que ali, já vindo num ângulo que ele só fez esse movimento, acredito que o carro acabou rodando no mesmo eixo um pouco ali, né? Junto com a pancadinha que teve, né? Ó. E aí a distribuição de peso, onde estava o peso no carro ali, acabou não favorecendo muito o Eric, porque ele continuou acelerando e o carro acabou simplesmente rodando. Bora para a inversão então, agora com o Eric na liderança, o Adman já está lá para trás porque sabe que tem uma boa vantagem. O Eric vem ali, uma lançadinha interessante, vai botando o ângulo, encaixa no ângulo interessante. E você vê que o Eric acaba rodando do nada, ele bota um ângulo de boa, vai acelerando e ao invés do carro caminhar de lado, o carro está rodando. Então, de fato, aqui, diferente da primeira passada, apresenta mesmo mais problema de setup. Parece que o carro não está caminhando, ele está rodando no mesmo eixo. Isso para uma competição onde o carro tem que caminhar, onde tem que achar o grip no meio da distracionada, que é o drift, fica realmente difícil para o Eric Metz. Então a gente vê, ó, nem muita correção, só acelerou, e o carro foi ganhando ângulo. Ele foi tentar segurar no volante, mas não conseguiu. Infelizmente acabou perdendo por aqui e vamos ver como é que vai ser a próxima etapa dele. Aqui nessa batalha ele vai contra o Adam Knapik do S14, o Eric Metz na perseguição. Essa foi a batalha que a gente teve a maior proximidade aí para estar vencendo. Como Orlando tivemos uma grande chance, mas mais uma vez
o setup atacou. Na primeira passada que o Knapik veio como líder, o Eric veio uma mergulhada meio cedo, e aí fica com dificuldade de carregar velocidade para ir profundamente, acaba tendo contato por ali entre os dois, mas o Knapik consegue lidar, consegue levar. Finalização, mais uma vez o Eric raso ali por dentro na linha, né, enfrentando problemas com o setup ou com o grip que foi colocado no carro. E na inversão a gente teve um momento mais ápice dessa batalha, né? Em que foi onde a gente quase garantiu a vitória. Lançadão. O Knapik já tá mostrando alguns problemas por ali, abriu um pouquinho o capô. Aí do nada ele foi pro meio da grama, o Eric continuou, dá uma crateada estranha, já tem uma corrigida. O Eric ainda tem que terminar o trabalho dele, tirou um pneu para fora. E aí nessa transição o Eric carregou muita velocidade, não sei se o carro demorou para reacelerar e tirou 3 pneus para fora da pista e zerou a sua própria lead, mesmo sem um perseguidor. Então a gente teve uma lead antes e uma chase, sim, com vários erros do Eric. Na segunda os dois zeraram. E aí, né, infelizmente o Knapik vai avançar aqui. Infelizmente pra gente, né? Infelizmente pra ele também, coitado, que o motor deu BO, porque sim, o cara avançou com o motor pegando fogo por conta daquele finalzinho ali que o Eric acabou não conseguindo reacelerar, não sei se o carro falhou, carregou muito speed, enfim, teve esse problema e a gente acabou não conseguindo a vitória aqui. Essa daqui doeu, hein? Então, na última etapa, que seria Utah, não teremos imagens, afinal de contas o Eric acabou quebrando o carro na hora de aquecer os pneus para ir para a qualificação. Sim, o carro dele quebrou nessa etapa de Utah, como eu já tinha comentado, né, na primeira parte quando eu fiz o resumo do João. Ele nem competiu, nem apareceu, essa que era para ser a nossa etapa, a pista que ninguém conhecia, ninguém tinha experiência nela, seria o melhor parâmetro para os nossos brasileiros. E assim como o João, o Eric teve problemas, mas o problema do Eric foi bem mais grave. E ele recente tinha vindo de uma quebra aqui no Brasil no motor dele também. Deu uma desanimada forte, mas a gente espera e torce para que ele apareça também ano que vem na Fórmula Drift, junto com o João Barion e o Diego Iga. Claro, o Eric na Pro Spec e os demais na categoria Pro. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo do resumo dos brasileiros aí na Fórmula Drift americana. A gente vai trazer o resumo aí do Yukio Fausto nesse ano na Fórmula Drift japonesa, até porque ele representou e demais. E é isso. Se você gostou do vídeo, está curtindo o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta talvez alguma ideia para a gente reagir a mais conteúdos aí, também trazer para vocês esses cortes, que quem fez o corte para mim mais uma vez foi o Kel. A gente está pensando em trazer aí, além do vídeo do Fausto que eu já comentei, também o vídeo do Matt Field que ficou em segundo, né? Todas as batalhas dele nesse ano. Beleza, galera? Eu sou o Raikamachi, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!